Os dois principais versos conhecidos como Evangelion, é uma palavra extraída do grego. Essa palavra tem um conceito claro de dizer que seria as boas novas de júbilo. Todas as vezes que um império conquistava uma outra terra, eles anunciavam aquele triunfo. E para que todos os moradores daquela terra, os que pertenciam ao império, e para os inimigos saberem, eles anunciavam a vitória daquele grande imperador, ou daquele grande arsenal bélico, dominado por um general. Este fenômeno era chamado culturalmente, dentro da cultura greco-romana, porque a cultura que se instalou no Ocidente era uma cultura geral grega, mas o domínio era romano, e por isso eles anunciavam o que eles chamavam de Evangelho segundo César Augusto. O que é o Evangelho segundo César Augusto? Eram as boas notícias de Augusto César. É como se fosse um anúncio muito específico do líder daquela nação ou do líder daquele império. Ele anunciava as boas notícias, como quem diz: conquistamos mais uma terra, dominamos mais uma parte geográfica, sucumbimos os nossos inimigos, nós levantamos os despojos, nós anunciamos que somos mais do que vencedores. Esse era um contexto cultural da época. Isso era chamado de evangelho. Mas nós temos também uma outra perspectiva do que é o conceito evangelho, logo nas palavras iniciais de Gênesis, no capítulo 3, após Adão e Eva terem caído, despencados por completo do estado da graça, Deus já havia preparado o que chamamos de proto-evangelho, ou primeiro evangelho na história. Não apareceu no Novo Testamento. O primeiro evangelho, a boa notícia da história, apareceu logo nesses versos que nós lemos. Porém, inimizade entre você e a mulher. Deus está falando com a serpente. A essa altura, uma serpente que falava. Ela tinha uma tipificação, ou representando alegoricamente Satanás, a fim de destruir os planos de Deus. O maior objetivo dele não é permitir com que o evangelho seja pregado. Por isso ele tentou parar a igreja com perseguições, mas ninguém pode parar a igreja de Cristo Jesus. Ele tentou parar a igreja com imperadores cruéis, que lançavam homens, as bestas feras no Coliseu, mas nem o Coliseu pôde parar a igreja de Cristo Jesus. O evangelho é uma boa notícia, é uma carta de euforia eterna, e desde o princípio, essa queda era irremediável, irreparável pelo próprio homem. O homem, meu irmão, ele não caiu do cavalo, ele despencou do cavalo com tudo, no Éden. Não havia como reparar, maquiar a queda do Éden. O homem antes do pecado desfrutava de uma liberdade da inocência. É o que a teologia chama de dispensação da inocência, ou aliança da inocência. O homem conheceu o pecado sem pecar. Ele primeiro, antes, não conhecia o pecado. Ele teve o privilégio de escolher e decidir de forma arbitrária. É naquele momento que eu acredito fielmente que o homem desfrutava do livre arbítrio, porque Deus disse para Adão e Eva: de todas essas árvores vocês podem comerem livremente, mas esta árvore que está no meio do jardim, certamente o dia que dela vocês comerem, vocês morrerão.
porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus já havia preparado um plano e um evangelho para o seu povo, uma boa notícia. Meu irmão, você precisa entender que nem a queda de Adão e Eva pegou Deus de surpresa, a ponto de Deus ficar pensando: meu Deus, que sou eu, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu tiro Adão dessa situação? Tudo que eu tinha feito estava aqui. Ele logo comeu da árvore que eu não deixei, eu não tinha um plano B. E nunca teve o plano B. O plano de Deus sempre é o A, sempre o primeiro e único. E ele sempre vai se cumprir. Meu irmão, quando ele dar agora sentença para Adão, que Adão agora trabalharia, porque ele já trabalhava antes, mas ele comeria do fruto do seu penoso trabalho com suor e muita fadiga, que ele sentiria a dor durante o trabalho, que seria árduo. E para Eva ele disse: você sentirá como dores de parto ao parir, ao gerar um filho, uma dor terrível, para você sempre se lembrar da sua queda e a sua glória, Eva, porque você deu de comer ao seu marido e ele também comeu, porque os dois erraram, e não existe erro maior ou menor aqui nessa relação. Isso revela a humanidade. Você sentirá que a sua glória passará a ser do seu marido. E para você, serpente, eu porei inimizade entre você e a mulher. Você vai ferir o calcanhar do descendente desta mulher, mas esse descendente esmagará a sua cabeça. Meu irmão, isso é evangelho. Evangelho é a boa notícia. Nós perdemos uma peleja, mas não a guerra. Nós fomos condenados ao inferno, mas Jesus nos justificou. O nosso nome não estava escrito no livro da vida, mas em Cristo Jesus Ele escreve e ninguém pode apagar. Nós estávamos presos em nossos delitos, mas a boa notícia é que o sacrifício vicário de Jesus atravessou o véu, rasgou de cima a baixo. Ele nos levou com Ele de mãos dadas ao lugar santíssimo e nos devolveu acesso à sala do trono de Deus. O que era contra nós, Ele aniquilou na cruz. O que era o nosso desfavor, Ele disse: nada agora pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Evangelho é capaz de pegar qualquer homem, por mais pecador que ele seja como eu, talvez o principal dos pecadores aqui, alguém que constantemente precisa ser ensinado por Deus, atraído pela graça. Irmão, se eu bobear, eu volto para a lama. É pela graça que eu estou de pé, é pela misericórdia de Deus que eu prego. Nada tem a ver comigo, isso só é possível por causa do Evangelho. A boa notícia é o convite. Então nós temos uma perspectiva de introdução do Evangelho em Gênesis e do Evangelho em Romanos. É o que Paulo disse: pois não me envergonho. Irmãos, nós sentimos que há muitos irmãos e irmãs com vergonha do Evangelho, porque a mensagem cristã parece ser intragável para o mundo, quadrada, antiquada, passada, cafona, careta. A mensagem do Evangelho pega um jovem
que vivia em promiscuidade, e faz ele esperar pelo dia do seu casamento. Só após aquele dia ele conhecerá a sua amada. A mensagem do Evangelho, ela nos convida a viver uma vida de separação e santidade por completo. A mensagem do Evangelho não só nos perdoa, a boa notícia é que nós temos perdão em Cristo, mas a má notícia é que em Adão todos nós pecamos e morremos. Davi disse no Salmo 51 que ele já foi concebido em pecado por sua mãe. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Evangelho nivela um assassino alcançado a apenas um homem que roubou uma bala num supermercado. Todos ou ambos eles passaram como réu diante de Deus e culpados pelo pecado. Não existe distinção para Deus de pecado. O que distingue pecado do outro é a sociedade, por causa do que chamamos de ética e moral. Então, dentro da nossa Constituição brasileira, ainda necessário é atualizar os advogados, agora fica todo mundo arrepiado. É nós que definimos dentro de um padrão ético, moral e social o que são os pecados que chamamos de capitais. Mas você quer saber? O Evangelho, quando chega, ele não pergunta, ele não quer saber o pecado que cometemos, porque Deus o Pai, em Cristo Jesus, sabe que todos pecaram e igualmente carecem da graça e da bondade de Deus. Por maior e menor pecado que nós tenhamos cometido, para Deus foi um pecado como todos os outros. Irmão, se gritar pega ladrão, não sobra um aqui, meu irmão. A gente gosta muito de apontar o dedo para o político, mas não devolve o troco no supermercado. Glória a Deus, lá atrás, lá no finalzinho. Ah, não deu não, né? Achei que era, glória a Deus. Entende? A gente aponta muito sobre as corrupções do Brasil, mas a gente só nega. Nem imposto de renda a gente paga, irmãos. Que moral nós temos? A gente fala do tamanho da saia da irmã, mas se pudesse ler os nossos pensamentos aqui, a gente ia ficar envergonhado hoje. Se alguém pudesse ver os nossos telefones, para ver o que a gente assiste de madrugada, o que a gente faz quando ninguém vê. Irmão, para de se enganar, para de apontar o seu dedão para o outro, como se o pecado dele fosse maior do que o seu. Cuide da sua própria vida, arranque a trave do seu olho, para depois querer tirar o cisco do olho do seu irmão. O Evangelho é para todo mundo, para todos. Aponta político, mas tem gato net em casa, aquele canal que funciona sem pagar nada, que tem stream, Premiere, passa jogo até lá da Irlanda. Comprou ali embaixo, você desce aqui, entrou no carro no finalzinho. Não vou nem denunciar para você não ficar sem graça. E depois fica, não, porque político A e político B é tudo corrupto. E a Vossa Excelência é um paladino da verdade? Ou não tem espelho na sua casa? Apontamos pecado alheio, mas traímos as nossas esposas na mente. Cobiçamos no olhar. Desejamos o que não é nosso. Irmão, o Evangelho veio porque não há ninguém que possa se salvar. Não tem ninguém que não possa ser perdoado e que não tenha pecado para isso. E não existe ninguém justo
nenhum sequer. Não há quem queira a Deus, não há um justo. Aí fica um tanto de hipócrita, arrotando o qual pecado é maior do que o outro. E Jesus disse assim: hipócritas, vocês denunciam em nome da lei, mas esquecem que vocês são como sepulcros caiados, lindos por fora, mas podres por dentro. Podres. Irmãos, essa é a realidade do Evangelho. É para isso que o Evangelho veio. Não dava para passar maquiagem. O que Adão e Eva cometeu no jardim do Éden danificou integralmente o ser humano. E toda a prole, toda a descendência, todo nascido de homem e mulher passou por Adão e Eva, a não ser que você seja um extraterrestre, porque tem crente que acredita nisso, mas eles não estão aqui não. Irmão, eu estou querendo saber se existe vida pós-terra, se eu não estou cuidando da minha aqui em Belo Horizonte, direito. O Evangelho, ele veio para todos. É por isso que Paulo diz agora: eu não me envergonho. E esse envergonhar de Paulo aqui é não se constranger e não tem medo de anunciar, de declarar que foi alcançado. Irmão, na sexta-feira eu estava com baseado na mão, e na segunda, após o domingo de conversão, eu já estava de terno e Bíblia. Agora você imagina isso. Os caras da praça olharam assim e falaram assim: não tem condição, você é falso profeta. Estava aqui ontem fumando, agora está andando de Bíblia, agora é crente. Daqui a pouco, não dou uma semana, graças a Deus, passou mais de uma semana, para a glória de Cristo Jesus, e que Deus me preserve, já vão fazer quase 15 anos que o Senhor Jesus me libertou. Irmão, só o Evangelho é capaz de fazer isso. Alguém sem perspectiva, sem vontade. Irmão, jamais eu imaginei ter família. Na minha cabeça, com 16, 17 anos, dentro de festa rave, eu me imaginava um senhor, um coroa de 50 anos com um grisalho, botox na cara inteira, pensando assim: vou casar nada, casar dá trabalho, depois eu tomo um gai aí, não, vou mexer com isso não. Irmão, sem expectativa nenhuma, baú. Como Deus te chamou um dia, meu irmão. Estava lá cantando no pop rock, que a confusão, Deus te chamou, irmão. E não tem como resistir à mensagem do Evangelho. Ele tira qualquer um de qualquer lugar. Ele te arranca do baile funk, ele te arranca do forró, ele te arranca do pagode e te faz assim: eu escrevi um novo nome para você e te dei uma nova história para que você possa viver uma novidade de vida. Só o Evangelho para fazer um negócio desse, irmãos. Porque crédito nem com família eu tinha. Irmãos, eu chegava em casa para comer, a minha família trancava as panelas com cadeado. Quem já usou droga sabe disso. Que triste. Imagina você não ter crédito na própria família. Valor invertido. Às vezes andando todo bonitinho, tênis caro no pé e a lata de mantimento vazia. Valor invertido. O carro do cara é top, mas a casa dele não tem reboco. Ele acha bonito isso, chique isso. Ser grandão para os outros e como general na mãe em casa, leproso. Mas como mudar essa perspectiva, irmãos? Só o Evangelho, que me convidou imediatamente e me disse assim em Cristo Jesus: Tiago, você
é um pecador miserável. Se arrependa. E tem gente pensando, me arrependo de quê? Eu dou cesta básica todo final de ano. Eu ajudo as senhorinhas a atravessar a rua. Eu não falo mal de ninguém. Eu não roubo. Eu não mato. Eu, faço tudo certinho. Você precisa de arrependimento. O nome disso é religiosidade, moralismo, legalismo. Você não é salvo pelas obras, é pela graça. Isso não vem de você, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, se o seu problema não é esse pecado capital, é o pecado do orgulho. Então não sobra ninguém, irmão. É por isso que o convite do evangelho, como Paulo diz aqui, eu não me envergonho, porque Paulo era judeu. Ele era da aristocracia do sinédrio da época. Pensa num cara gabaritado, usava toga da época, batia o martelo, chegou no sinédrio e pediu autorização, alvará, para o careca da época, quem lê entenda, para perseguir os cristãos. E assim aconteceu, irmãos. Mas a caminho de Damasco, uma voz suave e avassaladora ao mesmo tempo, gostosa e atraente, mas que quando entra treme tudo do lado de dentro, disse assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Eu já te escolhi para ser um vaso nas minhas mãos. Saulo, você vai ser agora, ao invés de perseguidor, pregador do evangelho. Só isso que o evangelho pode fazer, irmãos. Só o evangelho. Irmãos, eu achava crente careta. Eu lembro, eu tinha uns 14 anos, tinha um menino, Júnior, ele era daqui da Lagoinha, tocava teclado. Ele segurava um teclado, irmãos, eu na praça, chinelinho Kenny no pé, bermudinha da Lost. Eita, aí Deus falando aí, Aí, irmãos, eu via ele descendo para ir para o busão, com um teclado pesado, de terno. Eu falei, o que passa na cabeça de um jovem desse? Um domingão, daqui a pouco o jogo do Galo, um cara desse está indo para o culto num calor desse, de terno, com esse instrumento pesado. Que fé é essa estranha? Irmãos, pensa nisso. O evangelho, ele é o que nos possibilita mudar a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? O óculos da gente ler o mundo. Quando o evangelho entra, você fala, gente, está tudo mais claro aqui. Eu roubava, não quero roubar mais. Eu matava, não mato mais. Eu agredia, agora eu vou tratar com respeito. Não, peraí, se eu roubei eu quero devolver. Se eu agredi eu quero consertar. Se eu tive problema eu quero alinhar. Isso só o evangelho é capaz de fazer, meu irmão. E Paulo fez isso. Foi perseguir e se tornou perseguidor. Aliás, o contrário. Ele era perseguidor e se tornou perseguido. Isso é um dos sintomas do TDAH. E ele diz assim: eu não me envergonho, porque o evangelho é o dunamis de Deus, é a explosão de Deus. Irmão, não tem como conhecer o evangelho e continuar o mesmo. Se você já está no evangelho há anos e o telefone está cheio de contatinho, eu duvido que o evangelho entrou aí, porque não tem como. Não tem como dois senhores reinar. Ou é o Senhor Deus de Israel, ou é o Deus Apolo, o Deus da vaidade, da beleza, da luxúria. Ou talvez seja Diana, mas Deus não é não. Porque quando o evangelho entra, não sobra espaço para as trevas. Ele invade pensamento, intenção, coração, muda postura, vestes, palavra. Não é a igreja que muda não, irmão. Isso é o poder do Espírito Santo, é o poder do evangelho. Até a gente fica mais manso, mais agradável. Irmãos, a pessoa que era rústica, aparentemente, fica mais bonita.
no Evangelho. Mais rústico. Meu caso, irmãos, Joicinha postou, cadê a Joicinha? Está amamentando, postou uma foto nossa. A gente sentava aqui na fileira F. Irmão, pensa, eu parecia um camundongo. Já não sou, né? Pensa eu comendo com 20 quilos a menos. Sumido. O pessoal perguntava assim, você sumiu? Eu falei, estou sumindo aos poucos. Não deixava, irmão, meu vício me arrancava apetite de tudo. Pesado. Tristeza. Quantos estão entendendo o que o Evangelho pode fazer? E Paulo, sabe, ele não teve os mesmos problemas que eu, mas os problemas de Paulo eram o legalismo. Irmãos, na ótica da sociedade judaica, Paulo era perfeito. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era hebreu de hebreu, irmão, pensa. Sangue hebraico. Ele era da tribo de Benjamim. O nome dele, Saulo, é por causa de Saul, o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim. Irmão, Saulo, que é Paulo mesmo, a mesma pessoa, ele dominava as escrituras. Ele estava perseguindo os cristãos por causa do entendimento dele da lei, pelo zelo. Ele era tão religioso e tão fiel ao que ele cria, mas faltava-lhe tudo ainda, faltava o evangelho da graça, porque ele só conhecia a lei de Moisés. E ele diz assim: é o poder de Deus para a salvar. Irmãos, para que salvar vidas na praia? Responde aí. Para que tem um salva-vidas na praia? Pode responder, irmão, não é pegadinha não. Para salvar, irmão. Se alguém afogar, o salva-vida está lá para salvar. Irmãos, para que salvação? Se o homem pode sustentar ela pelos méritos. Então Paulo está dizendo, aqui agora ele reconhece que o evangelho, a boa notícia de Deus, lá de Gênesis 3,15, é a mensagem e a única mensagem, o único meio, a única maneira, a única forma do homem se salvar. E se o homem precisa de salvação, não é porque ele vai afogar, não é porque já está afogado. Tiago, que besteira, você acha? Abre aí para mim, João 3. E você vai repetir, não vou nem precisar de pedir você para abrir. Repete para mim em alto e bom som, Gênesis 3,16. No 3, 1, 2, 3. Era para saber se você estava ligado, hein? João 3,16. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Coisa linda. Aproveitando o ensejo, repete para mim o 17. Sem olhar, sem olhar. Igual você decorou o 16. Sem olhar. Difícil, né? Porque o 17 não é palatável. Não é doce como mel. O gostoso é ser amado. O 17 que é duro. E o 18, vamos ler? Come on, chega mais aqui. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê, será condenado. Amém? Amém, irmãos? Que amém. Que amém. Quem nele não crê já está condenado. Não vai ser não.
A gente ama pregar o evangelho assim, e está certo, só que não está completo. Jesus te ama, meu irmão. Ele tem um propósito na sua vida. Você já é casado? Se você for para a igreja até casar, você casa. Amém? Vai lá na minha igreja. Jesus te ama. Isso é pregar o evangelho? É. Mas é completo? Não. Porque essa mensagem que eu acabei de pregar para ele está incompleta. Porque ele pode pensar várias maneiras de, assim, ó. Mas se Jesus me ama, mesmo eu sendo pecador, não preciso fazer nada, está tudo certo. Mas se eu chegar e falar assim, ô meu irmão, pode continuar tocando, vai com a outra aí, ó. Vamos ver se é bom mesmo. Jesus te ama, mas deixa eu te dizer algo. Você não vai para o inferno. Aí o irmão já fica assim, ah, graças a Deus. Você já está no inferno. Que isso, irmão? Ele até bate se tiver uma madeira perto. Não é? Ele já está aqui suando frio. Não, varão, Deus vai dar vitória. Calma, aleluia. Então quando eu digo assim, você não vai para o inferno, você já está. E a única mensagem, meu irmão, que te salva do inferno é o evangelho de Cristo Jesus. Se você não crê, você vai continuar lá. Mas se você crê, você viverá para a vida eterna. Olha a diferença. Esse é o evangelho de Deus. Irmãos, o mundo não vai ir para o inferno. A Bíblia que está dizendo, não sou eu, quem nele não crê, já está condenado. Condenado ao quê? Você já viu algum preso condenado livre? Só se ele tiver de regime semiaberto, não é? Estou prendendo, né? Ou na prisão domiciliar. Mas existe uma condenação. Ele não pode sair do país sem comunicar, ou ele tem que andar com tornozeleira. Está condenado. Obviamente, não vou nem entrar, né, irmão? Já ia fazer uma piada, eu e minha boca grande. Quase que saiu. Jesus me segura. Irmãos, mas quem está condenado já foi julgado nas instâncias devidas. Já deu o veredito, está condenado. Ele agora tem que cumprir. E se o mundo já está condenado, é porque o mundo já está julgado. E o julgamento é esse: quem não crê no Filho permanecerá eternamente no inferno, meu irmão, que ainda será inaugurado. Não é uma mensagem gostosa de ouvir, mas é necessária. Porque olha só, Ele não enviou o Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Porque o mundo já estava condenado, e só o Filho é o salva-vidas, que está lá naquela praia da nossa história, pronto para nos tirar daquele afogamento, que a gente não conseguiu bater nem os pés direito, no meio do Pacífico, no meio do Atlântico, no meio da lagoa lá do Vaz das Flores. Ele foi ao nosso encontro, estendeu a mão para nós e disse: venha, meu filho, vamos viver uma nova história, vamos viver uma nova jornada, vamos viver uma vida de verdade. Você insistindo em nadar ainda, deixa eu bater a mão aqui, eu dou conta. Irmão, não dá. Só o Evangelho pode te salvar, e o Evangelho é a boa notícia de Deus, é Jesus. É Jesus. E você acredita que tem gente que ainda rejeitou o salva-vidas? Paulo diz isso aos Romanos: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Irmão, você não é obrigado. Jesus jamais vai te pressionar dessa maneira. Mas você pode ter certeza, se você esteve no plano de Deus e está como Paulo, não tem como fugir, não. Não tem como lutar contra o aguilhão. E quanto mais você mexer, mais você vai perder.
se rende, se entrega rápido. Você está tentando de outras maneiras, está tentando através de romance, como se fosse apagar, está tentando através da vida financeira, como se você ficasse rico, vai resolver os seus problemas. Você está tentando sair do país, o seu problema não é geográfico, é espiritual. O problema que você tem não é com o seu irmão, é com Deus. A Bíblia diz que antes de nós sermos filhos, nós somos inimigos de Deus, e só o Evangelho nos devolve a paz com Deus. O apóstolo Paulo diz, ainda lá em Romanos, para a gente terminar, e você já pode ficar de pé no seu lugar. É salvação de todo aquele que crê. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que nele se aproxima, ou dele se aproxima, é necessário que também creia, e que ele também é galardoador daqueles que o buscam. A salvação também pertence primeiro ao judeu. Ele veio para os da sua casa primeiro. Ele veio para os patriarcas, ele veio para a descendência, ele veio para os da aliança, mas eles, em grande parte, não todos, rejeitaram a Jesus. E também do grego. O Evangelho é para quem conheceu a revelação especial que é a lei, mas também o Evangelho é para mim e para você, que não conhecíamos ainda a lei de Deus. Os gentios. E Paulo termina dizendo, e porque a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? É a forma dele cumprir a própria lei que ele mesmo estabeleceu. É quando o pai e a mãe põem uma regra em casa, e eles mesmos têm que cumprir a regra, porque a regra foi eles que deram, e eles não podem mudar a palavra que eles deram. Então eles têm que cumprir aquela palavra, porque senão eles vão ficar envergonhados diante da palavra que eles deram, porque a palavra que eles deram é uma palavra que precisa ser validada. Assinado Dilma Rousseff. Ele diz, o justo viverá pela fé. Porque a justiça de Deus é, um justo morreu por injustos, para justificar os injustos e torná-los justos na sua própria justiça. Jesus não disse assim, eu preciso que alguém morra lá embaixo, porque o pecado lá é sério. Tem alguém aqui no céu? Céu. Tem alguém para poder descer, para salvar o Tiago, para arrancar ele daquela miséria, para tirar o João, a Maria? Tem alguém aqui? Ah, não tem ninguém não? Então deixa lá. Você está achando que foi assim um plano? Irmãos, antes dele falar assim, tem alguém? Ele disse ao Pai, eu vou. Envia-me, Senhor. Foi o próprio Deus que veio, irmão. Ele não mandou anjo, ele não mandou só profeta, ele veio, o Emanuel, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros. Ele veio, Deus conosco, para salvar a mim, a você. Ele não mandou recado apenas, ele veio dar o recado pessoalmente, corporalmente, plenamente, satisfazendo a sua própria palavra. Glória a Deus. Irmão, não tem como mais correr. Você só tem uma saída aqui hoje. Perdeu o playboy. Se renda ao Evangelho de Jesus. Feche os seus olhos nesta noite. Feche os seus olhos. Diz para Deus, onde você tem errado, transgredido, falhado. E talvez você não se acha digno de perdão ou de misericórdia. Talvez você se sente sujo demais.
achando que os que estão aqui no altar são melhores do que você. Pelo contrário, somos pecadores tanto quanto. Irmãos, todos nós precisamos do evangelho, do judeu ao grego, do crente ao ateu, nós precisamos do evangelho. Irmão, não preciso saber o que você fez, eu só preciso que você se arrependa do que você fez. A Bíblia diz em João capítulo 1, aquele que se arrepende e deixa, recebe perdão e misericórdia. A mesma mão que foi estendida para mim um dia, está estendida aqui para você. Ele quer te dar livramento, Ele quer te usar. Talvez você está me vendo aqui anunciar o evangelho, e aí dentro você está pensando: será que um dia Deus pode me fazer pregador da palavra? A resposta é sim. Talvez você viu os ministros aqui: será que um dia eu posso cantar, tocar? A resposta é sim. Talvez, será que um dia Deus pode me usar para ter uma grande empresa, uma família? Será que Deus pode me usar? A resposta é sim. Sabe por quê? Onde abundou o pecado, pode superabundar a graça de Deus. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar, vamos Lagoinha, vamos exaltar o nome de Jesus.